Bom, então bom dia. Hoje a discussão vai ser das lesões do labrum, da glenoide e a diferenciação sucinta sobre a lesão de Bankar e o SLAP. Uma introdução breve. O labrum nada mais é que uma estrutura fibrocartilaginosa, composta por condrócitos e proteoglicanos. E quais as funções dele, né? Então ele vai aprofundar o espaço articular, isso faz com que tenha um aumento da superfície de contato. Ele também tem um papel de ancoragem de múltiplas estruturas ligamentares e tendinosas e contribui para a estabilidade articular. É trazido pela literatura que o labrum tem um formato de pera. Aqui, na verdade, essa segunda imagem é um abacate, porque o artigo pegou isso, trouxe isso, que foi a imagem que eles acharam mais semelhante. E o labrum seria essa porção cartilaginosa, fibrocartilaginosa em vermelho. Então ele circunda a cavidade da glenoide, né? E, como eu disse, ele aprofunda um pouco a articulação, não está por toda a superfície óssea, e essa depressão aqui no abacate seria referente, então, à superfície humeral que tem o contato com a glenoide. Então a gente pode ver que a glenoide ela não tem o contato com toda a superfície, sim só com uma parte, e é importante que a gente tenha a presença do labrum para aumentar a superfície de contato e profundidade, né? É interessante a gente saber também um pouco mais, uma anatomia um pouco mais fina, né? Um conhecimento um pouco microscópico do labrum. Como eu disse, ele tem essa função de estabilidade articular. E ele, como que ele faz isso, né? Ele transmite a carga através do sistema periarticular de fibras, né? Então ele tem essas fibras longitudinais aqui, circunferenciais, essas em amarelas, e elas saem com pequenas fibras para as estruturas tendinosas ligamentosas. Então é assim que quando você tem um movimento, por exemplo, do bíceps, especialmente em atletas que fazem movimentos acima da cabeça, que você pode começar a ter lesão é, indireta, né? No caso, o bíceps, por exemplo, rodaria sistema periarticular e poderia lesionar, e é assim que funciona. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento porque a distribuição de cargas se faz através desse sistema de fibras, né? Tanto as circunferenciais quanto as periarticulares. Aqui de maneira geral, então, para a gente ter a visão do labrum novamente, né? Isso aqui é um corte sagital então o labrum é só a superfície fibrocartilaginosa. Lembrar que entre as porções do labro a gente vai ter cartilagem, né? E lembrar as estruturas que se fixam ao labro, né? Então a gente tem desde o do tendão do bíceps quanto aos ligamentos, né? Então a gente tem o ligamento glenomeral superior, médio e o inferior que ele é duplo, né? Então a gente tem um mais anterior e um mais posterior. É importante saber isso porque às vezes lesões ou sobrecargas nesses ligamentos podem levar a lesões indiretas no labro. Bom, outra coisa que é importante saber também é que a inserção do bíceps no labrum, ela não é sempre a mesma, né? Então, a gente tem quatro posições do bíceps. Geralmente a 1 e a 2 são as mais comuns. Então, a gente divide como, né? A gente tem a 1, 2, 3, 4. A primeira, ela é uma inserção mais posterior. Então, pensa que isso aqui é o lado direito da pessoa, tá bom? Aqui seria o anterior e aqui posterior. Então, o labrum, a inserção do tipo 1, né, seria uma inserção mais posterior, pegando só a porção posterior, posterior superior do labrum. A 2 pegaria um pouco da posterior e um pouco do médio, né, assim, digamos, um pouco da anterior. A 3 seria uma inserção igualitária, né, tanto posterior quanto anterior, e a 4 mais anterior. É importante saber isso também, especialmente por conta de quando for avaliar o padrão das lesões e também para não confundir quando estiver correndo o exame, né? Saber que confundir com lesão e saber que às vezes ele pode estar sendo um lugar diferente do habitual, que isso é só uma variante que ele pode se apresentar. Bom, então como que ele aparece na ressonância magnética? Ele vai ter uma sequência, ele vai ter um sinal baixo em todas as sequências, né? Então ele tem esse aspecto triangular. Esse, esse é o aspecto do labrum. Então aqui a gente tem um corte coronal e as setinhas mostram como ele se apresenta normalmente. Esse aspecto triangular de baixo sinal. Lembrar que se você tiver
num corte nesse nível aqui, você não vai ter labrum por todo, né? Você tem uma fita de labrum e depois é cartilagem e depois é labrum de novo. É, como eu disse, ele é baixo sinal em tudo, mas conforme a pessoa vai envelhecendo, ele começa a apresentar alterações degenerativas. Mesmo que a pessoa não seja doente, né? Processo de envelhecimento por si, e aí ele começa a ficar então com um tom mais intermediário, um tom mais acinzentado, que é um tom de degeneração. Aqui é uma imagem mostrando novamente a anatomia do labrum, né? Então, só para mostrar o aspecto dele na ressonância, que é só esse triângulo preto, igual eu falei. Essa porção intermediária aqui, o corte que ele está fazendo, não está pegando o aspecto, por exemplo, anterior ou posterior. É, superior. Aqui no caso seria superior ou inferior. Então você vê que no meio tem uma linha de sinal intermediário, que isso aqui é a cartilagem. Bom, para a gente poder avaliar então as lesões do labrum, é importante que a gente tenha essa abordagem que torna ele um relógio, né? É assim que o pessoal divide para você ter uma abordagem sistematizada. E aí esse relógio então vai ser às 12 horas, né? Você divide às 3, às 6 e às 9. Quando você faz essa divisão, você pode fazer também a divisão em quadrantes, né? E aí você teria então o quadrante superior, antero-superior, antero-inferior, inferior, póstero-inferior e póstero-superior. É interessante saber também que muitos cirurgiões eles invertem o lado, né? Então, por exemplo, para exemplificar o que eles fazem, do lado direito da pessoa, o relógio é desse jeito aqui. Então, 12, 3 horas é anterior, 6 horas e 9 horas. E do lado esquerdo é o contrário. Então, 3 horas seria posterior da pessoa, 6 horas normal, 9 horas seria anterior. É importante saber isso para laudar, porque especialmente quando você for laudar para esse pessoal, para não ter divergência, né? Para às vezes eles não irem operar algum lugar, você deu lesão e eles fazerem diferente. Então, essa abordagem do relógio é importante a gente ter em mente que assim que você vai padronizar a avaliação, igual a gente faz na mama, para saber onde tem lesão, e isso é importante porque isso vai dar o padrão para a gente das lesões. Bom, então assim, isso entra basicamente no escopo da aula, né? Uma vez que você sabe essa abordagem do relógio, você vai conseguir fazer uma diferenciação básica. A gente vai poder se aprofundar um pouco mais na aula a respeito disso, mas a diferenciação basicamente das lesões do tipo SLAP para do tipo bancar é basicamente a posição que vai ser essa lesão, né? É, essa terminologia SLAP é basicamente um acrônimo, né, que significa uma lesão superior do lábrum superior, né, no seu aspecto antero-posterior, que geralmente é assim, das 10 às 2 horas. A gente só tem que tomar cuidado, isso vai ser falado depois, que a maioria das variações anatômicas ocorrem das 11 horas às 3 horas. Esse não é o escopo da nossa discussão aqui, mas tem que tomar cuidado porque como a gente pode ver, é mais ou menos na posição que está a lesão do tipo SLAP. E aí você tem que tomar cuidado para não confundir essas variações anatômicas, como foramen labral, recesso labral, com uma lesão do tipo SLAP, tá? E inferiormente a gente não tem muita variação anatômica, então se você tiver um problema, geralmente vai ser lesão mesmo. A gente vai ter outras variações além do bancarte, né? Você pode ter um bancarte tanto só do labro, mas você pode ter suas variações, bancarte ósseo, enfim. Então, o principal jeito de você diferenciar uma lesão do tipo SLAP do tipo bancar é a avaliação em horas, né, do labrum e o posicionamento. Mais outra coisa também que a gente tem que ter em mente é que assim, o bancarte é essa lesão. Só que existem alguns tipos de SLAP que não é o escopo da aula, mas que é subdividido em dez subtipos, né? Que eles podem ter acometimento das 3 das 6 horas, só que vai ter um acometimento também dessa porção mais superior, né? Então ele pode ser um slap mais extenso e acometendo inclusive a topografia do bancar. Então aqui só para mostrar, né, como seria uma lesão do tipo slap, né, e versus o bancar. Então, o slap a gente tem esse alto sinal que ele se estende lateralmente. Então, lateralmente em relação ao eixo da pessoa, né? Então, aqui é o lateral, aqui é o medial, e você vê que tem uma
É um alto sinal se estendendo mais lateralmente, né? Geralmente esse alto sinal, então, ele tem essa margem um pouco mais regular, geralmente um pouco maior que 3 milímetros também, e tem esse posicionamento do horário, né? Aqui na âncora bicipital e posteriormente. Então, nessa topografia que a âncora bicipital se insere. Então, isso aqui seria um slab e isso aqui seria o bancar. Então, aqui a gente tem um axial e aqui a gente tem um sagital, né, do maglenoide. Você vê um destacamento aqui. Aqui tem essa estrutura triangular com alto sinal de permeio. E aí, quando você joga no sagital, você vê a posição que está destacada. Então, que seria aquela posição que eu comentei das 3 às 6 horas. E aí, assim, você consegue fazer uma diferenciação. Então, superior é o slab, inferior, às 3 às 6, é o bancar. Mas lembrando que o slab tem um monte de variações e que às vezes ele pode acometer a topografia do bancar, beleza? É isso.